Boa tarde a todas e todos. São 17 horas e nós vamos dar início hoje, quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, a mais uma edição da série de lives do Sindicato em Pauta, que é o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará. Hoje o nosso tema é um tema extremamente relevante para a nossa comunidade universitária, não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil todo, que é a democracia universitária e as investidas do autoritarismo. Um projeto das lives da ADUFCE vem trazendo desde 2019 debates relevantes à categoria de docentes e a todo o serviço público. A partir de hoje, avançamos nas discussões em lives direcionadas mais especificamente à autonomia universitária, algo tão ameaçado e que nos é tão caro, né? Algo que a gente defende de forma aguerrida, defendendo aí a Constituição brasileira. As transmissões ao vivo anteriores, elas tiveram início em junho de 2019, pouco antes do processo de intervenção que foi instalado pelo governo Bolsonaro na Universidade Federal do Ceará, e ganharam mais força no ano de 2020. Nós chegamos hoje à 13ª edição das lives. Em discussões anteriores, já trouxemos discussões acerca da reforma administrativa, desinformação, ensino remoto, racismo estrutural e questões de gênero, direito à saúde e à educação, ações afirmativas nas universidades públicas cearenses, funcionamento público e imposto sobre grandes fortunas, além da própria democracia universitária. Eu sou o professor Bruno Rocha, sou atualmente presidente da ADUFCE Sindicato, mas sou professor na UFC no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. E estou aqui hoje para conversar com vocês e para conversar conosco sobre democracia universitária e as investidas do autoritarismo. Nós temos aí a satisfação de receber o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é professor titular da Universidade de Brasília, da UNB, instituição na qual também foi reitor de 2008 a 2012. Nesse período também foi presidente da Comissão de Autonomia da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Professor Geraldo também é organizador do livro Da Universidade Necessária à Universidade Emancipatória, pela editora UNB. Contamos também com a professora Sinara Mariano, professora titular do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Ceará e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, conselheira do CONSUNE da UFC e integrante do Observatório do Assédio Moral nas Universidades Federais do Ceará no âmbito da ADUFCE. É uma grande colaboradora que nós temos no nosso sindicato e, obviamente, sindicalizada e lutadora em defesa da autonomia e da educação pública. Bem, eu gostaria de começar convidando aqui o professor José Geraldo de Souza Júnior para fazer aí sua exposição. Professor, seja muito bem-vindo, agradeço demais ter aceito o nosso convite e fique com a palavra, estamos aqui para lhe ouvir. Então, cumprimento o presidente e colega Bruno Rocha, né, que modera essa reunião, também a minha colega de universidade e de área, né, porque somos do direito, professora Sinara Mariano. Cumprimento a Cris, que é que nos melhora o discurso. Acho que, às vezes, até a tradução é mais eloquente, né, do que a nossa própria narrativa, pelo menos nos gestos, né? Acho tão bonito quando eu falo e tenho uma tradução de Libras, né, no duplo sentido, né? A vitória da luta de inclusão, por conta dessa metodologia, né? E, por outro lado, por conta do uso intensivo do simbólico, que é o gestual, né, que deixa tão bonito o discurso da gente. Eu queria cumprimentar a todos os colegas que formam o coletivo da ADUFCE, né? Além dos títulos que o professor Bruno indicou, eu sou associado da ADUMB, né? A nossa seção sindical, desde os tempos que nem sindicato era, mas era uma associação, né? Assim como o Andes, que também era uma associação, a Andes, né?
Por isso, a presença aqui é, de certo modo, menos do que um convite e mais uma convocação, né? Mais um encontro para o qual, nesses últimos anos, eu que sou mais antigo e que participei de tantas mobilizações ao longo das últimas décadas, sobretudo entre 64 e 85, e depois ao tempo da redemocratização no país com a Constituinte e na universidade com a redemocratização, né? Nunca fui tão mobilizado como desde 2016. Exatamente esse recorte que nos junta hoje, né? Debater o estado da construção da democracia na universidade e as investidas autoritárias que ela sofre, né? Tenho participado em diferentes âmbitos, né? A última foi, inclusive, numa audiência pública na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Educação, quando o tema ali era exatamente o atentado à liberdade de ensino e de cátedra, né? Decorrente de ações de governo, né? Que expressava essa conduta autoritária que está hoje inserida na ação governamental, né? Que é dupla, né? É uma investida sempre autoritária, mas que carrega um elemento ideológico no primeiro caso, porque é um atentado à Constituição no sentido de reduzir o alcance do valor social que o Constituinte escreveu na Constituição de 88 sobre ser a educação superior e a universidade um bem social, um bem público, não acessível ao mercado. E aí a primeira condição ideológica desta forma de atentado é procurar, né, esvaziar esse alcance constitucional, né? Essa governança tem um caráter desconstituinte e desdemocratizante, né? E querer empurrar, né, esse bem público para o âmbito mercadológico, transformar a educação em serviço e em mercadoria, né? Que é coisificar a educação superior. E os esforços são muito grandes, né? E, do ponto de vista ideológico, isso é um efeito da postura neoliberal, mas é também um elemento autoritário, porque significa subordinar, né, o ator universitário a um regime de patronato para poder reduzir a sua capacidade crítica, né? E daí a segunda perspectiva da investidura autoritária, que é de manobrar, manipular, insidiosamente investir contra essa possibilidade de autonomia que a universidade carrega. E vocês aí no Ceará são uma prova viva, atual e imediata, né, do que significa esse autoritarismo, né? A jornalista Raquel Chaves, nos contatos comigo, me enviou uma lista eloquente de atos, de declarações, de procedimentos, todos tendentes a esvaziar o sentido da autonomia da universidade, a interferir na gestão democrática da instituição, prevista na própria Constituição, né? E também no sistema convencional, né? Considerando
a Convenção Americana de Direitos e também os demais documentos internacionais, né? E fazendo intervenção direta, como aquela de frustrar, né, a previsão da livre escolha, segundo os parâmetros da legislação, das direções da universidade, por meio de formas destituintes, né, da manifestação da comunidade na escolha de seus dirigentes. Vocês aí no Ceará estão vivendo esse aspecto e, incidentalmente, em mais de uma ocasião, eu pude me manifestar no que está acontecendo aí, seja, por exemplo, quando se tratou de abrir procedimentos correcionais contra professores que são ativistas, mas que, mais do que ativistas, são membros legítimos de uma comunidade com salvaguarda, né, da sua liberdade de manifestação, né? Dupla, não só como docente, mas como liberdade de expressão, outro bem constitucional e outro bem que está no âmbito das convenções, né, de direito, né? E até por isso, num dos procedimentos, o Ministério Público até se valeu de argumentos que eu pude trabalhar nesse tema, não só aí no Ceará, mas em Mossoró, no Rio Grande do Norte, também quando se deu igual fenômeno na UFERSA, né? E em quase 50 instituições em que esse fenômeno se colocou, né? E que, em alguns casos, foi descaradamente insidioso, porque sequer teve o pudor de inserir nas listas, espuriamente, né, uma candidatura que só entrou na lista para ser nomeado porque nem votos teve representativos na consulta ou na formação da lista no Conselho Universitário. E, em função disso, também, né, esse obscurantismo, não se coloca apenas na condição, vamos dizer assim, do lawfare, no caso, né, do uso híbrido do direito para fazê-lo um instrumento de enfrentamento ao seu adversário político, né, pensando que a universidade é um lugar onde naturalmente a crítica acaba criando essa perspectiva, né, de que o argumento é um argumento adversarial, né, mas quando a gente assiste nesse obscurantismo autoritário, né, o seu pior aspecto, que é o miliciano, né, com situações reais de risco para a integridade moral, a integridade física e a integridade da dignidade, né, dos membros da comunidade. Na minha universidade, professores, nós tivemos há pouco a renúncia à direção da Faculdade de Direito, professora Sinara, de professoras, nossas colegas mulheres, porque junto com essa insidiosidade entra também aqueles malefícios do decolonial que está inserido no racismo, está no patriarcalismo, né, na luta de classes propriamente dita, né, e a agressividade com ameaças reais, tanto que uma colega da minha faculdade, que não tinha cargo de direção, a vice-diretora renunciou, porque a coordenadora renunciou, a coordenadora professora negra, quer dizer, o racismo também estava na base do atentado, e uma colega nossa está em exílio, como sob condição do sistema de proteção, que é a professora Débora Diniz, né, que tem sido alvo seguidamente, e já antes de 2016, na UNB, eu era reitor na época, né, houve uma ação de ameaça real
eu digo real porque os autores foram identificados, foram criminalizados, foram sancionados, né? Porque eles faziam, pelo sistema digital, na internet, né? Uma ação criminosa de ameaça real à integridade, curiosamente, das professoras de humanidades e de ciências sociais, né? O que não quer dizer que professores de todas as áreas não sejam alvo dessa ação obscurantista. Por isso que, pessoalmente, para além dessa atividade que exercitei, professor Bruno, na Andifes, e presidi a Comissão de Autonomia, hoje que carrego a minha principal atribuição, que é o de ser ex-reitor e, portanto, de não deixar que essa função se reduza por qualquer outro exercício que não seja honorífico, né, da minha atuação, tenho me pontificado sempre na linha de estar presente em todas as situações que o percurso nosso exija, né? Por isso que eu já entrei com 2 ou 3 representações contra ministros de educação, por conta dessas atitudes, na Comissão de Ética Pública, na Procuradoria-Geral da República, contra o presidente da República. Nesse exato instante, sou autor, não sou advogado, sou autor com o professor Roberto Romano, o professor Renato Giannini, professor Atier Júnior, Alfredo Atier Júnior, professor Pedro Dallari, de uma ação civil pedindo que seja declarada a incapacidade. Não se trata de discutir a questão psíquica do titular, mas a sua atuação letal, deletéria, no tocante ao desmonte das instituições, notadamente as de saúde e de proteção à saúde da população, mas todas as demais formas, né, do que termos chamado de estado de coisas inconstitucional, né? Então, esses fatos exigem de todos nós. Acho que esse encontro é importante porque significa não ceder terreno nesse embate que somos chamados a confrontar, na defesa da democracia, na defesa da Constituição, na defesa da cidadania, dos direitos humanos e da autonomia da universidade, né? Não é demais resgatar todo o alcance da construção milenar no Ocidente da institucionalidade autônoma dessa forma singular de organizar a formação do conhecimento e a educação social, né? Se tivéssemos que considerar no Ocidente, porque no Oriente a anterioridade ainda é mais acentuada, né? No Ocidente, anteriores ao Estado, com forma tão orgânica e tão capaz de se autogovernar, só organizações religiosas e as universidades que têm essa anterioridade e se projetam para além do próprio Estado, no sentido de terem um futuro mais desenhado como possibilidade do que o próprio Estado, que é uma instituição muito nova, né? Não tem 200 anos, né? Pelo menos o que a gente chama de Estado Nacional, né? Até Maquiavel nem a palavra existia, salvo para designar condição, estado de sociedade, estado de natureza,
mas como organização de poder político só com a modernidade, quando no século XIX se estruturam comunidade política de monopólio de poder e de jurisdição, forma Estado Nacional, o que hoje a gente chama de Alemanha, o que hoje a gente chama de Itália. E mesmo assim ainda não inteiramente coesos no que se denomina a ideia de Estado Nacional. Enquanto que a universidade não, ela se mantém íntegra naquilo que é esse fundamento de que, sendo um lugar de esclarecimento, um lugar de possibilidade de intercâmbio de todas as formas de conhecer, ela não segrega nem inibe e permite que haja esse diálogo autêntico entre as diferenças de mundo, de pensamento e de confissão, né? Então, eu acho que sim, que é muito importante construir isso, defender a democracia e a autonomia. Não são palavras de ordem, são registros de uma historicidade que, mesmo entre nós, no caso do Brasil, em que a universidade é retardatária, não é isso? É uma criação do século XX, contrariando aquilo que na América Espanhola já se instalara desde o século XVI, quando as primeiras universidades no hemisfério foram instaladas em São Marcos, no Peru, em Santo Domingos, né? Mas levar em conta que a nossa condição de luta decolonial impôs ao conceito de universidade uma referência muito mais forte no que toca a esse papel de democracia e de autonomia, porque, como lembra Darcy Ribeiro, nosso fundador, né, nesse seu célebre trabalho, A Universidade Necessária, no nosso caso, o Instituto não é apenas a atualização desse acumulado civilizatório. Ele é um compromisso com o social. Por isso que Darcy dizia, e vai começar o período de seu centenário, ao se perguntar à universidade para quê, porque ela atualiza o sentido civilizatório do conhecimento, mas ela se compromete com a busca de solução para os problemas da sociedade e do povo. Então, para nós, a autonomia e a democracia são fundamentais. E isso são valores que temos primado na luta que vocês estão travando aí no Ceará, e que tem a solidariedade de todos, né? Como nos exemplos múltiplos em que nós, por exemplo, entre esses exemplos múltiplos, poderíamos destacar a política de inclusão, de cotas. No caso, por exemplo, da Universidade de Brasília, ela foi colocada na autonomia e defendida contra as representações que o obscurantismo levantou contra essa forma de inclusão, no caso da UNB, em ADPF, a 186, mostrando que isso era inconstitucional, e nós garantimos uma unanimidade no Supremo Tribunal Federal no reconhecimento de que a política estava inscrita no fundamento da autonomia da universidade e no alcance inclusivo da constitucionalidade numa sociedade que quer superar os obstáculos de desigualdade fundados na pobreza e na distribuição desigual de poder político, né? Por isso que a Constituição fala de democracia participativa, e agora, semana que vem, vou estar aí no Cariri, num grande seminário internacional, em homenagem a Paulo Bonavides, que talvez tenha sido o mais destacado paladino dessa noção de democracia participativa inscrita na Constituição de 88, não é, professora Sinara? Então, eu queria dizer que graças a essa consciência da autonomia, a universidade pode ser hoje uma trincheira enorme da resistência, não só democrática, mas da agregação de uma consciência crítica para fazer avançar na utopia
né, um futuro que temos que disputar nesse contexto dramático, né? E por isso ela é muito atacada, por isso ela é o adversário a confrontar, tanto do ponto de vista de políticas que estão a cada dia sendo colocadas aqui e ali, né? Essa semana, o ministro da Educação, se é que podemos dizer que é o ministro da Educação, veio dizer que os professores precisavam trabalhar. Os professores não pararam de trabalhar, não é isso? Nós estamos fazendo 3 semestres em um ano, né? O que os professores estão fazendo é fazer um trabalho que não prejudique a saúde pública. Basta o governo para fazer esse prejuízo, não é isso? No Brasil, eu disse esses dias num texto, a gente morre de fome, a gente morre por depressão, a gente morre por bala perdida, mas o que mata no país é o desgoverno. É o que mata no país, é o desgoverno. E somos nós, na universidade, que temos exercitado essa consciência crítica e oposto, né, às tentações autoritárias, a nossa capacidade de esgrimir argumentos, de demonstrar a falácia das políticas, não das políticas, das necropolíticas, né? E também de nos aliarmos com as nossas institucionalidades corporativas, como as associações docentes, como as entidades que organizam a atividade colegiada dos dirigentes, né, para poder salvaguardar o sentido e o alcance dessa luta que, creio, o programa de hoje quer colocar em tela crítica, né? E, certamente, com isso, que se assegura um tanto a nossa capacidade, como a história mostra, de resistindo, também avançar, mas também oferecer uma agenda para disputar um futuro, né, que não só revele, né, o que o autoritarismo representa pela sua ação de ofensa à dignidade das instituições e das pessoas, né, mas também como negação, né, civilizatória a um futuro que nos assegure justiça, paz, conhecimento compartilhado, né? Felicidade humana, como dizia Rousseau no seu célebre discurso de 1750. Né? Felicidade humana. Né? Completei meu tempo, professor? Já estamos nos 20 minutos. Pronto, cravados. Então, como se dizia no Nordeste, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Tenho dito. Tenho dito. Obrigado, professor Geraldo, então, pela sua excelente contribuição aqui. A sua fala traz muitas reflexões, muitas coisas para a gente discutir, debater. Mas antes de passar a palavra para assinar, eu queria fazer uma referência à nossa situação, né? O Noam Chomsky, ele diz que ele lista 10 mecanismos que são utilizados para a construção dos golpes e do autoritarismo, né? Para fortalecer as medidas autoritárias. E o último deles, talvez o arremate, é a redução sistemática da democracia. Né? Então, ele elenca esse como sendo o 10º elemento, instrumento da construção dos golpes e do autoritarismo. E quando a gente observa o governo brasileiro e vê a destruição dos mecanismos de defesa do meio ambiente, a redução dos mecanismos de financiamento e de preservação das vidas no SUS, ou até mesmo os ataques ao setor da educação, a gente vê o quanto a redução da democracia em todos esses instrumentos do Estado, eles nos levaram a uma situação de grave, que leva a esse perigo da comunidade estar afetada na sua integridade física, né? Que o professor, de forma brilhante, aí nos mostrou. E trazendo para a universidade, nós, como membros da comunidade universitária, jamais podemos pensar que a escolha do gestor da universidade, ou do reitor que vai representar aquela comunidade, que ela seja feita de uma forma menos democrática do que ela era feita antes, não implicaria em consequências graves para a instituição e para a própria educação pública, para nós especificamente no ensino superior.
e nós vemos cada dia. Eu elenco vários fatores do efeito da intervenção que a gente tem vivido na UFC. Passa pelas decisões autoritárias no nível da administração superior, trata pelo esvaziamento dos conselhos, que seriam nossos locais de deliberação, e o desrespeito às representações, principalmente no nosso caso aqui, as estudantis, porque busca aquele elo que eles consideram mais fraco, quando na verdade é o movimento estudantil que pode se contrapor a esse autoritarismo, por isso ele é excluído do processo, e a gente passa por isso aqui, né, a exclusão dos estudantes, tivemos que conseguir decisões judiciais e ainda não temos representação nos conselhos dos estudantes, e passa para a perseguição dos professores, sejam eles em cargos de direção, sejam esses professores aqueles que se contrapõem à forma autoritária da condução da instituição. Por quê? Porque essas pessoas visam defender o bem público, que é a universidade pública. Então, quis fazer esse preâmbulo aqui para passar a palavra para a professora Sinara Mariano, que é a professora da UFC, participa intensamente das atividades da ADUFS, do nosso sindicato, e que eu acho que vai dar um panorama mais local, trazendo aí essa questão do autoritarismo, sem, obviamente, destacar o cenário nacional que implica aí nos ataques à educação em todos os níveis. Muito obrigado, Sinara, pela participação. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, professor Bruno, meu colega de universidade, presidente do nosso sindicato. Boa tarde à querida Margarida. Boa tarde, sobretudo, ao professor José Geraldo de Souza Júnior, cuja participação e, sobretudo, a escuta atenta da sua fala, para além dos acordos que nós temos sobre a universidade e a educação como bem público e a necessidade da sua defesa secular, para o passado, para o presente, para o futuro, a participação do professor Geraldo também ela é muito simbólica para nós, né? A resistência, ela cansa, né, professor José Geraldo? E o senhor veio hoje para nós, né, e representa para nós um símbolo de que nós não podemos cansar, né, para além da resistência, né, então quem tiver cansado, espero que tenha escutado aí o professor José Geraldo, né, no sentido desse alerta, né, de que esse é um cansaço que nós não podemos nos dar o direito, né, então o professor José Geraldo, ele é um símbolo desse ativismo, desse compromisso. Eu anotei aqui algumas palavras que eu considero verdadeiras pérolas para nós, né, que são muito importantes para nós, né, é a fala de um ex-reitor, não só um colega da área jurídica, que já tem uma contribuição muito importante, né, para pensar alternativas sobre o direito, além do direito, né, tradicionalmente concebido como fruto, né, da origem do Estado. Então, para quem é da área do direito sabe, né, da grande contribuição do professor José Geraldo nesses pensamentos alternativos sobre o direito, quanto principalmente a fala do professor José Geraldo como ex-reitor, no sentido de ainda ter o compromisso pela defesa da função honorífica que é ser um ex-reitor. Então, isso é muito importante para nós, professor José Geraldo, né, porque isso significa todo o sentimento, né, e o comprometimento que homens têm perante a universidade, né, homens de gestão, professores, dessas funções, né, que vão além, digamos assim, de carreira e de profissão. Eu fiquei muito feliz com essa sua fala, né, estou aqui também pelo meu papel de ex-reitor e, portanto, de cumprimento da minha função honorífica, né, tudo isso é muito simbólico para nós, né. A mensagem que você passa de atuação permanente na defesa da universidade, na defesa do bem público, na defesa do papel social da universidade, para além do papel de partilha de conhecimentos, de atualização dos conhecimentos, tudo isso é muito importante para nós, e também a sua fala no sentido da universidade ser um lugar de esclarecimento para além do Estado, né? Então, tudo isso explica um pouco o fato de a universidade ser tão atacada pelo autoritarismo, né, e explica também o fato de a universidade ter sido projetada pela Constituição como, dentro das estruturas, digamos assim, do Estado, aquela que tem um regime especialíssimo. Para não me repetir
de acordo com a fala do professor José Geraldo, eu vou tentar tocar aqui, partir de um outro ponto, né? O professor José Geraldo, ele trouxe, digamos assim, as envergaduras maiores, né, sobre o papel da universidade, as envergaduras de passado, de presente, de futuro, e a palavra aí de um ex-reitor comprometido, né, com essa função honorífica da educação enquanto bem público. Eu vou aproveitar essa minha fala, né, e também em diálogo aqui com todos que nos estão ouvindo, com o professor José Geraldo, o professor Bruno Rocha, para poder tocar em alguns pontos, né, sobre o tema de hoje, né, que é universidade e autoritarismo. Nós já temos mais de 20 universidades que estão sob intervenção. O que nós temos chamado de intervenção é justamente a inobservância do devido processo legal na escolha dos dirigentes das universidades e institutos federais. Quando nós falamos de dirigentes, eu quero aqui ressaltar que a direção máxima da universidade, ela é o centro, né, digamos assim, ela é um coração muito importante do regime jurídico especialíssimo que a Constituição traçou para as universidades nos artigos 206 e 207 da Constituição. Ou seja, a direção da universidade como fruto de uma escolha democrática dentro do processo da consulta, que pode ser só lista tríplice ou consulta e posteriormente confirmada pela lista tríplice, ela é fundamental para garantir toda aquela autonomia que a Constituição estabelece, sem que a gestão seja independente, fruto desse processo democrático, todos aqueles valores da Constituição, eles não encontram mais terreno para poder ser aplicados, né? Isso não é só discurso da Constituição, isso não é só um valor, digamos assim, imaterial, né, para quem acha, né, que os princípios podem ser só aqueles mandamentos de otimização. O professor Geraldo sabe que essa é uma fala muito comum do direito, né. Em se tratando da universidade, as universidades, elas precisam ter autonomia, porque a universidade é o local da pluralidade, ela é o local da criticidade, ela é o local da liberdade, da criatividade, né? É até contraditório com o discurso de um projeto de inovação do país, o controle dos ambientes universitários, porque o lugar da inovação é o lugar da criatividade. Então, como eu vou inovar se eu quero controlar os ambientes universitários? É muito contraditório esse discurso. Então, a direção das universidades, ela precisa ter autonomia face aos gestores de plantão. Foi isso que a Constituição quis dizer nos artigos 206 e 207. Então, é fundamental que a gestão de plantão, ela ceda, né, obediência à escolha que é fruto, né, daquelas decisões da comunidade universitária. Essa gestão, ela é fundamental que aconteça dentro desse processo, porque a quebra desse devido processo legal pode significar um projeto de controle, de alinhamento da direção das universidades às gestões de plantão. Isso não é só um discurso, isso é muito para além de uma teoria da conspiração, tanto é que quem está nos assistindo aqui ouviu o relato do professor José Geraldo e do professor Bruno sobre o que tem acontecido nas universidades que estão sob intervenção. Se havia alguma dúvida a respeito da necessidade de observar o resultado da consulta e da lista tríplice no tocante ao primeiro lugar da lista e não a qualquer dos lugares da lista, os efeitos dessa quebra estão aí. As 22 universidades e institutos federais podem contar o que acontece quando ocorre essa quebra. Na Universidade Federal do Ceará, que é o caso, né, em que eu e o professor Bruno integramos, nós temos esses relatos, né, que já foram antecipados aqui pelo professor Bruno, de perseguição de professores na função de direção, sob as mais variadas formas, controle dos orçamentos para as respectivas unidades acadêmicas, avaliação
pouco transparente, pouco democrática, ou seja, um instrumento da avaliação da gestão utilizado como retaliação daquele diretor que não está alinhado com a gestão, abertura de processos administrativos disciplinares contra professores e contra estudantes, inclusive, que se manifestam contrariamente à gestão, que o professor José Geraldo, né, trouxe como a prática do lawfare dentro das instituições. Então, esses são os efeitos da quebra do devido processo legal no processo de escolha dos dirigentes maiores da universidade, né? E o efeito, portanto, não é um efeito formal, só de quebra do devido processo legal. O devido processo legal, portanto, ele mostra a sua importância, né? Para além de uma questão formal, a sua importância no sentido material, que também é um outro desdobramento do devido processo legal. Sem a observância dos parâmetros de democracia, nós observamos a negação da democracia também, que é o que tem acontecido nos ambientes universitários, né? O controle das decisões da gestão por meio do esvaziamento de quem pode questionar esse controle, que é o que tem acontecido, que o professor Bruno relatou, pelo alijamento dos estudantes dos conselhos universitários. Isso tem acontecido na Universidade Federal do Ceará. Hoje, inclusive, nós recebemos a notícia de uma sentença na ação 0808189, dígito 04, 2020.04.058100, da segunda Vara Federal no Ceará, onde o juiz acolheu o pedido dos estudantes para determinar que a Universidade Federal do Ceará se abstenha de negar posse aos representantes dos estudantes legitimamente eleitos desde 2019. Portanto, desde 2019, eu sou conselheira universitária, posso dizer que nós não temos contado com a presença de um tripé fundamental da comunidade acadêmica na tomada das decisões envolvendo a gestão da universidade. Então, é isso que a quebra da democracia implica, né? Não é só um discurso, não é só um sentido de devido processo legal no aspecto formal, né? É uma quebra no sentido material dos princípios democráticos, dos princípios do ensino e do regime jurídico da universidade. Gostaria também de aproveitar aqui para ressaltar, para quem está nos escutando, de que é comum tentar entender esse processo de uma liberdade de nomeação do dirigente das universidades como um processo similar aos dirigentes de outras instituições e estruturas institucionais, né? Então, eu gostaria de aproveitar para dizer que a universidade, ela não é igual a outras instituições. A universidade, ela é o que a gente chama no direito administrativo de autarquias em regime especial. Eu até digo que seria de regime especialíssimo, porque as notas características e especiais desse regime jurídico são tão diversas que o regime é especialíssimo, porque não é só o fato de o dirigente ser eleito nesse processo de consulta mais lista tríplice. Nós temos uma verdadeira principiologia das universidades nos artigos 206 e 207 da Constituição. Qual é a autarquia que os senhores e senhoras conhecem, que tem liberdade técnica, liberdade de cátedra, que tem por princípio a pluralidade de concepções pedagógicas? Qual é a autarquia que nós conhecemos aqui no Brasil que tem esse tipo de, né, princípio na sua gestão, né? Autonomia didático-científica, fora a autonomia patrimonial, financeira e orçamentária e administrativa, que essas aí as outras autarquias têm, mas a universidade vai além disso. E é justamente no que ela vai além que ela se notabiliza ao ponto de exigir a obediência integral ao resultado da consulta e da lista tríplice, elaborada pelos conselhos universitários. Porque escolher um reitor, né, com a quebra dos lugares na lista tríplice pode significar um projeto de controle dos ambientes universitários. E esse é o projeto que está atualmente em vigor. As 22 instituições e institutos federais, a última, inclusive, agora em abril de 2021, que foi a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, podem contar os exemplos de quebra de todos esses princípios e como eles refletem num ambiente universitário que passa
a conviver com fenômenos de adoecimento, de assédio, de interrupção de projetos, de políticas, de patentes, de políticas públicas que são desenhadas dentro do ambiente universitário, de pensamento, de criticidade, de extensão, de pesquisa, ou seja, a quebra desse princípio de democracia, de devido processo legal na escolha dos dirigentes, acaba quebrando a universidade por inteiro, né? Então, é preciso que a gente aproveite também esse momento para dizer que isso está acontecendo. Nós não temos observado uma inobservância, digamos assim, estritamente formal, no sentido de não ter sido o primeiro da lista, e sim o segundo e o terceiro. É muito além disso, né? É muito além disso. É a interrupção do projeto da universidade, como o professor José Geraldo Júnior falou, e ele conheceu, né, essa universidade produto do esclarecimento, comprometida com o social, comprometido além da partilha de conhecimentos, com a emancipação humana e com a felicidade humana. Então, para que todos esses valores e compromissos da universidade, eles possam efetivamente acontecer, é fundamental que haja a observância do devido processo legal na escolha dos dirigentes universitários. E aí eu vou situar como está esse estado de coisas, né, a respeito da nomeação dos reitores das universidades federais. Nós temos 2 ações judiciais em tramitação no Supremo Tribunal Federal, a DPF 759, ajuizada pelo Conselho Federal da UAB, e a ADI 6565, ajuizada pelo Partido Verde. Como alguns aqui se lembram, na DPF 759, inicialmente, o relator, o ministro Edson Fachin, havia deferido a liminar na ação para determinar que, ao nomear reitores, o presidente da República respeitasse a lista tríplice. Em composição plenária, né, em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, decidiu que essa escolha do presidente da República ela é discricionária, né? O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, puxou o voto divergente do ministro Fachin para dizer que, num raciocínio de estrita legalidade, que não haveria sentido falar em lista se não houvesse, né, a discricionariedade. Bom, a ADI 6565 ainda aguarda julgamento, e é uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, ela pretende ver declarada a inconstitucionalidade do artigo 16, inciso 1, da Lei Federal 5.540 de 68, que é a lei que fala das etapas da escolha dos dirigentes, e fala da consulta e fala da lista tríplice. Essa daí, portanto, ela propõe que seja declarada inconstitucional a elaboração da lista tríplice, e que e não sendo assim, né, a interpretação conforme a Constituição seria de que, em mantendo-se a lista, que ela fosse respeitada, ou seja, que houvesse uma vinculação e não mais uma liberdade em respeitar o primeiro lugar da lista. O Ministério Público, inclusive, está apresentando aí, né, está costurando um projeto para que esse ato seja vinculado. Essa semana nós vimos essa ação aí de iniciativa do Ministério Público. Bom, então aqui eu vou fazer não são alertas, né, digamos assim, né, eu vou fazer algumas vinculações também aqui, né, já que a gente está falando de vinculação. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem, no passado, né, um histórico em defesa da autonomia universitária, então vou apelar aqui, né, para esse histórico do ministro Luiz Roberto Barroso, tendo em vista que ele vai julgar a ADI 6565 também, e deve proferir um voto no sentido de se harmonizar com seu histórico, né? O professor Luiz Roberto Barroso, ao prefaciar a obra Autonomia das Universidades no Estado Contemporâneo no Direito Positivo Brasileiro, no prefácio disse o seguinte: se é a Constituição que confere a autonomia, cabe-lhe definir o seu alcance.
O que não é legítimo é a legislação infraconstitucional impor limites indevidos à autonomia conferida pela Constituição. Então, eu espero, não só do ministro Luiz Roberto Barroso, mas de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ao apreciarem a ADI 6565, votem a favor da Constituição. Ou seja, não adotem um raciocínio de que lei infraconstitucional pode se sobrepor a esse regime especialíssimo que garante autonomia às universidades e liberdade de cátedra. Essa autonomia só pode ser materializada, só pode ser alcançada com respeito integral à lista ou à consulta, enfim, qualquer dos dois processos em que haja o respeito de forma inarredável à escolha da comunidade acadêmica. Somente por meio desse devido processo legal é que essa função que o professor José Geraldo falou, nessa função que atravessa o tempo, que se conserva no tempo, que é passado, que é presente e que é futuro, e que, portanto, é um papel honorífico, porque além da reprodução de conhecimentos, porque alguns, né, técnicos são reproduzidos, outros são construídos e outros são simplesmente criticados ou desconstruídos, né, mas tudo numa visão emancipatória da humanidade, de mentalidades e de corações e de homens e mulheres e de todos, né. Então, gostaria aqui de finalizar a minha participação, né, dizendo que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Constituição, a única harmonia que se tem com a liberdade de cátedra, com a autonomia universitária, é o respeito ao processo de escolha dos dirigentes das instituições. E aí, como eu também sou nordestina, professor José Geraldo, né, aqui no Ceará a gente não diz muito isso, mas eu vou terminar igual a você, né, e tenho dito também. Devolvo a palavra aqui ao nosso querido presidente Bruno. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Sinara. Eu vou ler aqui rapidamente alguns comentários que foram acontecendo ao longo da live, né, professor Carlos Diego Rodrigues, da Estatística, né, nosso colega. Boa tarde, parabéns pela iniciativa, tema fundamental hoje na UFC. A professora Tânia Batista agradece a presença do professor José Geraldo, diz que o tema é importantíssimo. Luciano Cavalcante dá boa tarde e diz que é importante debate em meio a um contexto de ameaças, ataques à democracia e à liberdade de cátedra nas instituições de ensino superior. A professora Maria Inês Costa, também nossa colega lá na UFC, que alegria a DUFS nos proporcionar a presença e diálogo do professor José Geraldo, que foi tão importante para o fortalecimento do movimento da educação no campo. E a Flávia Tavares, a universidade sofre os reflexos do neoliberalismo hiperautoritário vigente. Vamos enfrentar essa situação de forma contundente e coletiva. Então, foram alguns comentários que surgiram ao longo, depois eu posso falar mais alguns, mas eu tenho uma pergunta que é bem abrangente, que talvez caiba para os dois responderem aí, em 3 minutos, mais ou menos, né? Fiquem à vontade. A professora Tânia Batista pergunta: quais instrumentos jurídicos e políticos podemos utilizar para garantir a democracia no interior das universidades e também a liberdade de cátedra? Dá para falar mais 20 minutos, né? Então, começa com o professor Geraldo, pode abrir aí seu áudio, por favor. Então, primeiro quero dizer assim da alegria de ouvir a professora Sinara discorrer sobre a perspectiva do direito público que ela trabalha, né? Mas operar na linha da reconstitucionalização da própria Constituição, né? O professor Canotilho, o grande publicista português, né, dizia que a Constituição é antes a disputa pela sua realização, porque o seu trabalho começa a partir do momento em que ela é aprovada, né? Porque aí é que se dão as exigências daquela forma de olhar sobre a dignidade, o justo, o institucional, e não é possível fazê-lo sem a perspectiva de teorias de sociedade, teorias de justiça, né? Que é o que a professora Sinara lembra, né? Não dá para ler a Constituição contra a Constituição, né? Tem que ler a Constituição no sentido de que ela é um instrumento vivo da realização de um projeto político.
de uma proposta de sociedade, de um desenho de sociedade, que, no caso da experiência brasileira, em relação à universidade, traçou essa perspectiva dela ser essa entidade especialíssima, né, que, ainda que autarquizada, carrega outros valores, né, que tem lastro no histórico e no social, né? O professor Darcy Ribeiro, quando desenhou a legislação, professor, da criação da UNB, chegou a colocar no texto da lei, e a lei ainda está em vigor, para ver que, no fundo, a gente tem que disputar a realização da Constituição, de que a universidade não estaria adstrita sequer à legislação, porque o seu caráter de experimentação, de inovação, fazia que ela fosse geradora de novas institucionalidades, novas sociabilidades. Claro, protegida pela salvaguarda democrática de que seus corpos equilibrados, né, garantem, sobretudo, o princípio da colegialidade. A senhora sabe, é membro do Consune, o reitor não dirige a universidade, quem dirige a universidade são os seus colegiados. Por isso que nós nos referimos à dimensão paritária da construção da universidade, que, no caso da Universidade Latino-Americana, se inscreve naqueles protocolos de Córdoba, que tem sido objeto das lutas históricas desses corpos nas suas organizações políticas, a União dos Estudantes, a construção sindical da vivência do professorado e dos servidores, né? Então, é uma alegria perceber a sua recuperação, e acho que o Supremo, que perdeu um pouco daquele lastro de confiabilidade que o período pós-16 acabou afetando a todas as dimensões das instituições da República, nesse campo especificamente, ele tem se mostrado cuidadoso. Há votos bastante salvaguardadores da autonomia e da liberdade de ensinar, da ministra Carmen Lúcia, o ministro Fachin, né, que há pouco a gente tinha aquela tensão por causa da sua conduta em relação à processualística penal, no caso desse sistema que agora se revelou todo viciado da força-tarefa, né, judicial e Ministério Público, e que está dentro desse contexto agora sabido por todo mundo, né? Até o Oliver Stone acaba de produzir um filme para mostrar isso, né? Nesse caso, o ministro Fachin, por exemplo, entendeu, né, que a construção democrática da institucionalidade universitária, quando se vale desses instrumentos que a Tânia há pouco mencionava quais são, né, indicava que a lista tríplice não é para produzir uma hierarquia, é para colocar uma disponibilidade. Né? Vá dizer ao alto comando das Forças Armadas que o general menos antigo e com menos estrela caraneará o mais antigo e o mais estrelado. Vá colocar qualquer outra forma judicial contra o que eles chamam de almanaque. E imagine, né? A não ser quando tudo vira tão rasteiro que se quebra a hierarquia inteira de se bater continência o superior ao subordinado, né? O general ao capitão, né? Quer dizer, mas aí é porque ele se afastou da função castrense e se meteu no tremedal que ele não sabe percorrer, da racionalidade e da burocracia, né? Então, o Supremo tem sido cuidadoso nesse sentido, tem sido atento à autonomia, tem sido... Há pouco a professora lembrou o caso do Pronella, das turmas especiais.
foi o Judiciário que salvaguardou contra o Ministério Público e contra a leitura latifundiarista, né, da educação do campo, a liberdade que a universidade tem de criar as turmas especiais para assentados da reforma agrária, né, e poder gerar, né, uma capacitação de setores do social que realizam o princípio da autonomia, não porque e da isonomia, não porque eles sejam privilegiados, mas porque eles são retirados da vala da exclusão, E na universidade nós continuamos. Agora mesmo, professores, na abertura, estamos fechando o ciclo de seleção para o pós-graduação no direito da nossa universidade. Nós ampliamos as cotas, colocamos cotas para quilombolas, colocamos cotas para travestis e transexuais. Quer dizer, porque esses segmentos se colocam como sujeitos ativos, aquilo que a senhora dizia, da leitura do jurídico por referência à construção social da normatividade, não é? Não é a legalidade. É essa legalidade que está aí, que está exaurindo a Constituição dos seus fundamentos, né? Por isso que se diz que o golpe foi um golpe contra a Constituição e contra a democracia, porque desconstitucionaliza, desdemocratiza, usa a legalidade contra o direito, né? Então, eu diria assim, os instrumentos existem e eles têm notável hierarquia, no caso universitário, porque nós temos acesso direto ao procedimento constitucional. Veja que a senhora lembrou aí instrumentos todos de ações constitucionais. Nessa ação que acabamos de entrar no Supremo para pedir a declaração de incapacidade do presidente, nós construímos o mediador. O advogado não precisa saber direito, quem tem que saber direito é o juiz. O advogado peticiona, ele entrega os fatos, e o juiz é que tem que enquadrar os fatos no direito. E, portanto, o Supremo tem que construir a juridicidade se ele reconhece o fundamento constitucional. Mas eu penso que, apesar de todas essas tensões, né, de cabo de guerra que travamos para dar maior ou menor elasticidade ao institucional jurídico legal, que tem sido instrumento para oficializar o arbítrio, o autoritarismo, como, por exemplo, nas situações no passado recente, em que se afastou a Constituição com atos institucionais ou com leis de segurança, né? E com decretos de retirada da autonomia dos corpos acadêmicos, por exemplo, o 477, o 282. Né? Professor, eu criei na comissão, na UNB, uma comissão, Anísio Teixeira, de Memória e Verdade da UNB. Tem um relatório belíssimo que foi produzido. E é dramático ver como se constrói um projeto de interrupção deliberada de uma proposta republicana e civilizatória. Como se constrói, como o ardil, como a astúcia obscurantista se enreda na trama administrativa para reduzir o potencial civilizatório de algumas instituições, né? Então, os instrumentos existem, eles são disputados na leitura avançada da instrumentalidade que a política oferece, né? Mas o principal instrumento, eu acho que ainda é resgatar o espaço da política, para não se deixar enredar no seu esvaziamento, porque quando se esvazia no social o espaço da política, há duas resultantes. A primeira é a violência. Se não há, isso é Habermas, não é isso? Se não há mediação política para construir dialogicidade e, portanto, mediações, a violência se coloca no lugar das trocas racionais. Isso é a primeira consequência. E a segunda do esvaziamento
é fazer insidiosamente transitar naqueles espaços que foram construídos, né, com o devido processo jurídico, o devido processo legal, o devido processo acadêmico, no caso da universidade, a colegialidade, né? A colegialidade. Aí se implanta o arbítrio, e o arbítrio é o veículo para projetos espúrios. Não é mais projeto acadêmico que está em causa, é a apropriação possessiva da função universitária e da função acadêmica para operar modelagens de acumulação. Nós estamos assistindo isso com a observação assim, até ingênua nossa, né, do que está acontecendo na CPI do sistema de saúde, quer dizer, do sistema de enfrentamento à Covid. Não é isso que a gente está assistindo? Apropriar-se do aparato da ciência contra a ciência, mas para fazer a ladruagem, né? Para fazer a transferência de bens públicos para patrimônio privado, né? Locupletar-se com a vida e aquilo que é salvaguarda da vida, né? Não estamos assistindo isso assim, ao vivo e a cores. Quer dizer, então, os instrumentos existem, temos que exercitar, mas no limite é a ação política, e por isso a importância desse debate, porque quem exercita a ação política em escala ativa são as organizações. Então, é importante a DUF estar presente nessa discussão, mas é importante que exercitemos no nosso cotidiano acadêmico, nos colegiados, essa nossa capacidade de construir, salvaguardar e preservar o valor constitucional da universidade pública, da universidade livre. Obrigado, professor. Acho que essa sua fala, essa resposta à pergunta merecia ser destacada dessa live para a gente apresentar ela separadamente para os nossos colegas entenderem o quanto a ação de cada um é fundamental nessa construção democrática e na defesa da universidade. Então, eu tenho... não sei se a Sinara quer complementar, mas eu tenho mais duas perguntas, Sinara. Então, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, né? Acho que essa já foi... Então, a próxima fica para a Sinara, porque eu acabei... né? Então, vamos ponderar, não é isso? A próxima é dela. Tá certo. Vou só ler aqui mais uns comentários. A Tânia que fez a pergunta, né? Essa conjuntura exige uma ação coletiva firme e diaturna contra esse autoritarismo fascista, que fere frontalmente os princípios basilares de uma sociedade democrática. O professor Irenise Oliveira dá os parabéns pela fala ao professor José Geraldo e diz que ela nos une e convoca. A professora Maria Inês novamente. A professora Irenise é a nossa vice-presidenta? E ela mesma. Cumprimentos a ela. A professora Maria Inês fala que sua trajetória sempre nos convoca a avançar na utopia e assim avançaremos. E a professora Helena Espíndola diz que o debate é rico e necessário na luta em defesa de nossa autonomia universitária, para a democracia e para o respeito às decisões político-institucionais. Eu trago aqui a pergunta do professor Carlos Diego. Como os debatedores, eu vou direcionar para a professora Sinara, vem as perseguições individualizadas dentro da universidade e nas redes sociais contra professores e alunos, e como encorajar os colegas em um contexto tão difícil. Ressaltando, nós tivemos exemplos de histórico escolar do aluno sendo exposto em redes sociais pela própria reitoria. E tivemos casos do aluno perdendo a sua matrícula por conta de uma perseguição direta por ser representante do DCE, uma perseguição da Pró-Reitoria de Graduação. Então, nós tivemos esse tipo de perseguição a estudantes, sem contar as que já foram relatadas aqui para professores. Então, é uma situação onde realmente o uso do poder e do autoritarismo ele tem interferido na vida dos estudantes, dos servidores técnicos e dos professores da universidade. Professora Sinara. Bom, eu também me junto aqui aos colegas, né, a respeito da felicidade, né, das palavras aí do professor José Geraldo em resposta à primeira pergunta, né, são palavras que nos convocam, que
nos inspiram mais uma vez, né, e sobretudo de acordo, né, de que para defender a Constituição, o antídoto é a Constituição e a ação política, né, então gostei muito dessa fala do professor José Geraldo nesse sentido, né, embora a universidade, né, professor Geraldo, ela perpasse as constituições e vão além das constituições, né, como o professor Geraldo fez também um alerta, porque ela, inclusive, constrói, né, novas constituições, novas sociabilidades, novos saberes, né. Então, é um debate que eu diria que vai até mais além do que o projeto atual de Constituição que nós temos, né, é um projeto de civilização, né, digamos assim. Bom, mas a respeito dessa segunda pergunta, né, como os colegas podem lidar, né, com as perseguições que são individualizadas, né? Então, nós estamos num espaço coletivo, né? O professor Geraldo, inclusive, já falou sobre o princípio da colegialidade várias vezes. Nenhum colega está sozinho, nenhum estudante está sozinho, nenhum servidor técnico administrativo está sozinho. Essa luta coletiva, né, ela é fundamental que ela seja protagonizada pelas organizações representativas. Então, todos os nossos colegas podem buscar, no caso dos professores, no nosso sindicato, né, inclusive criou um observatório do assédio moral para poder catalogar, enumerar, acompanhar e aconselhar, fazer o aconselhamento jurídico dessas perseguições individualizadas. Pelo que eu tenho acompanhado, o ADUFS tem tido um êxito formidável, já estou parabenizando aqui a nossa diretoria desse sindicato, né, que inclusive revitalizou o papel do sindicato, no sentido de dar um apoio jurídico a essas perseguições, que nós pensamos que são individualizadas, viu, professor Carlos Diego, mas na verdade elas fazem parte de um projeto, né, é um projeto que quer controlar a liberdade de expressão, né, controlar a liberdade de cátedra, controlar o papel da universidade pública, livre, gratuita e laica, né, e inclusiva. Então, não são ataques individualizados, assim, eles não são pessoais, eles são ataques a projetos de liberdade, a projetos de contestação. Né? Então, é por isso que a ação tem que ser coletiva também, ou seja, os colegas, eles precisam se reunir, buscar suas entidades representativas, e nós temos obtido êxito nisso, né, eu posso, inclusive, falar em causa própria, né, dizendo, né, porque nós sofremos uma ação de intimidação do ponto de vista processual. Eu e mais 4 colegas da Faculdade de Direito, professores Newton Albuquerque, professor Felipe Braga, professor Gustavo Cabral, professora Beatriz Xavier, nós respondemos a 5 ações de danos morais, um inquérito policial, uma sindicância administrativa, no caso meu e do Gustavo, a respeito da pós-graduação. Então, foram variadas, foi uma ofensiva processual. Né? Então, o que nós fizemos foi a denúncia, primeira ação política, inclusive tive o prazer de conversar com o professor José Geraldo sobre isso, né, professor José Geraldo, boa tarde. Fizemos a ação política, porque para além das nossas defesas individuais, a questão é de disputa de um projeto em torno da universidade. Então, né, não é um caso isolado, não é um caso individual. É interessante que os colegas percebam isso, né? Que eles não se sintam sós e que eles não pensem que é uma ofensiva individual. É uma disputa de projetos, né? Então, dentro da disputa de projetos, a ação tem que ser coletiva, há instrumentos jurídicos e há instrumentos de ação política. No nosso caso, nós obtivemos êxito, porque fizemos ambas as ações, jurídica e política. Outros colegas que também responderam a iniciativas de PADs também tiveram êxito na esfera jurídica, também o sindicato, a DUFS, atuou na esfera política. Então, são esses os instrumentos e os caminhos, né? Ou seja, ação coletiva e não ações individualizadas, descontextualizadas e, sobretudo, personalizadas, né? Porque o projeto personalista e patrimonialista de universidade é o que está aí, né? É o que está querendo justamente eliminar
o outro projeto, que é o nosso projeto de universidade pública, inclusiva, laica, emancipatória, né, e civilizatória. Então, essa combinação, né, de instrumentos jurídicos com ação política. Eu gostaria de responder nesse sentido, né? Agora, se o professor José Geraldo quiser também, com a experiência que ele tem, né, também complementar aqui a nossa fala, seria interessante. Eu não teria como dizer melhor, nem com mais legitimidade, porque eu ficaria no plano discursivo e teórico, e ela fez isso combinando o fato de que vivenciou e encarnou, né, a própria dimensão dessa forma híbrida de atuar como autoritarismo, né? E olha que aprendizado, né? Quer dizer, para além do sofrimento pessoal, do sacrifício familiar, né, da tensão institucional, poder agora, né, se apresentar como vitoriosa. Como seremos? Como seremos? Porque já passamos por outros autoritarismos e a lata de lixo da história está ficando cada vez mais cheia e mais rapidamente. E mais rapidamente. Né? Mas eu não poderia dizer melhor, nem de forma tão encarnada. Eu tenho uma última pergunta, antes das considerações finais, que seria da professora Irenísia, nossa vice-presidenta, né? Que pergunta, primeiro agradece, né, ao professor José Geraldo e a Sinara, e pergunta se a lei da lista tríplice não está sendo sobreposta ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino, acho que especificamente das universidades, né? E aí eu pediria que cada um falasse em 3 minutos, passa a palavra primeiro o professor José Geraldo. Acho que sim, e a professora Sinara já até desenhou essa leitura, né? E lembra, né, que isso está sendo até questionado em sede de Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, acontece aí o mesmo que está acontecendo com a lei de anistia, quer dizer, que foi usada a pretexto de um fundamento de direito internacional dos direitos humanos, a anistia como pacificação, mas para acobertar torturadores, né, violadores dos direitos humanos, né? E a luta hoje é para salvaguardar o fundamento da anistia, mas não servir de instrumento para ocultar a responsabilidade de perpetradores. Aqui é a mesma coisa. Quando a universidade está reivindicando a autonomia no seu alcance maior, se oferece uma legislação para reduzir essa possibilidade, né? É mais ou menos como os personagens do Gulliver, não podendo discutir de que lado o ovo é quebrado, baixa um artigo na Constituição, mas não impede a guerra, não é isso? Agora, a nossa discussão é dizer que esse dispositivo é inconstitucionalmente mal lido, porque ele não é para inserir a discricionariedade. Ele é para mostrar de que modo a comunidade hierarquizou as suas escolhas. Então, escolhe-se o primeiro não podendo assumir, escolhe-se o segundo, escolhe-se o terceiro. Tanto que o presidente não pode botar nenhum nome que não esteja dentro da construção do processo. Se ele tiver alguma objeção de natureza legal, ele tem que devolver a lista para que se faça outra. Né? E, por conseguinte, a lista é sempre uma hierarquia de precedência. Chama-se o primeiro, não podendo, chama-se o segundo, não podendo, chama-se o terceiro, não podendo, faça-se outra lista. Né? Então, eu acho que eu responderia assim em 4 minutos e meio, passei um pouquinho. É exatamente isso que eu penso quando eu penso na lista, que não é simplesmente é uma lista de disponibilidade, como você bem falou, né? Exatamente. Sinara. Esse é o assunto que está sendo discutido, professora Irenísia, na ADI 6565, né? Uhum. E aí, em ação direta de inconstitucionalidade,
ela pode ter 3 caminhos, né? Se for negado o pedido, significa que esse inciso 1 do artigo 16 da lei é constitucional. Somente isso, esse pode ser um dos caminhos, esperemos que não seja esse. O segundo caminho é a declaração da inconstitucionalidade. E o terceiro caminho é a interpretação conforme, no sentido do que o professor José Geraldo acabou de dizer, ou seja, esclarecer qual interpretação deva ser dada à lista tríplice que mais se harmoniza com o regime jurídico especialíssimo das universidades, que se encontram nos artigos 206 e 207. Creio eu que, dentre as 3 possibilidades, a melhor seria a terceira. Ou seja, que se estabelecesse a interpretação no sentido de que a lista tríplice nada mais representa do que uma hierarquia de escolha, né? Que por sua vez, ela também não pode ferir o resultado da consulta, né? Então, isso é algo interno nosso, que nós precisamos também assimilar, que se nós queremos defender democracia, ela não pode ser só externa, ou seja, ela tem que ser interna, dentro dos conselhos. O conselho universitário, ele também tem que honrar e ser vinculado ao resultado da consulta. A consulta, ela não pode ser gratuita, ela não pode ser despicienda, ou seja, ela não pode simplesmente acontecer o seu resultado ser desprezado na elaboração da lista tríplice. Isso é algo que a gente precisa dizer, por mais que isso possa doer para algum dos colegas, né? Mas eu me sinto completamente à vontade de fazer essa defesa, porque não existe meia democracia, né? Não tem como defender a democracia externa, a democracia interna ser outra, né? E a mesma coisa acontece com o devido processo legal. Então, creio eu que a melhor solução seria se, na ação direta de inconstitucionalidade, a opção fosse a terceira, e que a interpretação conforme a Constituição fosse nesse sentido que nós estamos conversando aqui, que a lista tríplice, ela não autoriza uma discricionariedade, né? Ela é uma vinculação, então não é um ato administrativo discricionário como acontece nas demais autarquias, porque as universidades federais não são autarquias comuns como as demais. Então não dá para você tentar igualar o que é diferente, né? Então acredito que esse seja o melhor caminho, né? Sob pena de uma legislação infraconstitucional poder invalidar um regime constitucional. É isso, professor Bruno. Eu acho até que seria bom, por exemplo, do modo como a professora Sinara acabou de colocar, vocês pedirem a ela para reduzir isso a termo e publicar no boletim, porque a gente precisa ajudar o Supremo a enxergar isso. Lembrar que existe essa forma de enxergar conforme a Constituição, que não há discricionariedade, que é salvaguarda vinculante da manifestação autônoma da comunidade, desde que legitimamente produzida, né? É dizer que ela aponta para, assim como se faz no almanaque militar, você chama o mais antigo e o mais estrelado, né? O outro sai fora, ele é caroneado, mas nunca se inverte essa vinculação, né? Porque ela faz parte da materialidade do próprio sistema. Eu acho que a professora Sinara devia transformar isso que ela acabou de dizer num pequeno texto que a associação avocasse para publicar no boletim, ajudar o Supremo a ler assim. Professor Geraldo, nós tivemos a oportunidade de levar uma minuta de ADI ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive capitaneado aí pelo professor Bruno Rocha. Eu e o colega Felipe Braga, nós minutamos a ADI, levamos ao Conselho Federal, na Comissão de Autonomia Universitária, levamos, mas a OAB, ela começou um processo complicado assim que o atual presidente foi eleito, já começaram as eleições para a próxima, né? Isso tem sido um problema que tem acontecido na Ordem dos Advogados do Brasil, infelizmente. Então, as disputas aconteceram e creio eu que, na época, o ambiente, né, não foi propício para isso. Não sei, eu vou parar por aqui na minha análise. Mas o fato é que quando a OAB entrou depois com a DPF, já foi com um estado de coisas muito avançado, né? Nós fomos para Brasília, né, professor Bruno, no começo de tudo. A UFC foi a terceira universidade sob intervenção. Então, nós agimos no começo para mostrar a quebra da lista é um projeto de governo.
né? Nós levamos isso ao conhecimento do Conselho Federal, e o Conselho Federal não nos ouviu na época. E aí observou, né, a quebra acontecer em variadas instituições posteriormente à nossa ida ao Conselho. Mas nós vamos seguir o seu conselho, vamos botar isso no papel de novo, né, professor Bruno? Ótimo. Né? Então, eu queria, antes de passar aí para as considerações finais, ler aqui a fala da professora Ana Amélia de Mello, que agradece e diz que é muito bonito escutar isso, seremos vitoriosos, né? Então, acho que é algo que nos inspira a buscar esse momento de vitória, e sabendo que a vitória pode não ser amanhã, nem depois, mas é que ela está no caminho de construção, e quando a gente faz isso junto, coletivamente, e constrói esse caminho de vitória de uma forma justa e honesta, né? Como nós temos trabalhado sistematicamente na defesa da universidade pública nos últimos 40 anos, 50 anos. Né? Então, eu digo nós, assim, toda a comunidade universitária, os professores da rede básica de ensino, essa busca por essa educação inclusiva, justa, e que atenda realmente aos interesses da sociedade brasileira na sua base, né? Para realmente eliminar e tentar reduzir cada vez mais as exclusões. E passo aí a palavra para a professora Sinara e depois para o professor José Geraldo, para a gente ter as considerações finais. Bom, então eu vou pegar aqui, porque me sensibilizou muito também esse último comentário da colega a respeito da vitória, né? A vitória, ela não é um fim em si mesmo, né? A gente, pelo menos esse é o meu sentimento, né? Eu acho que o processo em si, quando ele está, né, no lado da defesa da educação enquanto bem pública, o processo pelo processo, ele já é algo que vale a pena, né? E, na verdade, a vitória é uma consequência da disputa do conteúdo desse processo, né? Então, ele é doloroso, eu não vou negar que ser alvo individualizado de uma persecução não seja algo desagradável, não seja algo que traga aborrecimentos, por mais que nós, advogados, podemos, né, saber lidar de uma forma, digamos assim, menos, eu não vou dizer emocional, né, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né, professor Geraldo? Mas assim, não é bem assim, mas digamos assim, não é algo confortável para ninguém, nem para advogados, nem para não advogados, mas é preciso que os instrumentos, eles sejam utilizados contra o arbítrio, que os colegas que estão sofrendo essas retaliações, essas perseguições no país inteiro, que eles contem, né, com as suas associações, procurem buscar essas defesas na ação coletiva, entendam que o que está em disputa, vou me repetir aqui, é um projeto, não é uma permanência individual nossa, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto servidor, é um projeto de universidade, é um projeto de civilização, eu diria. Busquem a ação coletiva, busquem as parcerias, as associações ou sindicatos podem se comunicar, podem subsidiar umas às outras. Nós também, enquanto colegas, estamos também à disposição para poder subsidiar e ajudar uns aos outros, assim como eu posso ser testemunha de que eu ouvi e bebi dos ensinamentos do professor Geraldo, de toda a experiência de luta que ele teve, também posso repassar isso para outros, professor Geraldo também, que é um ícone, né, dessa resistência e da vitória, não só da resistência, como da vitória, né? E tudo isso demonstra que nós não estamos isolados, né? Que nós temos um projeto coletivo e a defesa desse projeto também tem que ser coletivo. E a autonomia da universidade, ela vai além, né, do momento de hoje, ela está sempre em ataques. Antes do governo atual, houve já um ovo da serpente, que foi o Escola Sem Partido, né? Que todos vocês se lembram. Então, é algo em permanente disputa, né? Então, a Constituição é algo em permanente disputa, a democracia é algo que está permanentemente sob disputa, e a universidade também é algo que está permanentemente sob disputa, né? Então, é isso, né? Queria deixar essa mensagem aqui de convocação de luta coletiva, convocação de compartilhamento, de solidariedade, né? De estratégias, de lutas,
e dizer aos colegas que defendam a universidade junto conosco, né, e acolhemos, aí fiquemos atentos a essa convocação que o professor Geraldo fez, né, ele talvez não possa falar de hoje na ação concreta dele enquanto perseguido individualmente, mas ele tem uma longa história nesse sentido, e a gente tem que aprender com a história, né, então, se nós tivemos luta no passado e vitória no passado, precisamos ter luta no presente e vamos ter vitória, né, num presente próximo, né. E é isso, obrigada pela oitiva de todos, obrigada, Bruno, pelo convite, professor José Geraldo, foi uma felicidade imensa estar aqui com você, dialogando, compartilhando aqui impressões, saberes e desejos. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Sinara. Passo a palavra ao professor José Geraldo para suas considerações finais. Então, eu queria dizer da satisfação de ter participado dessa sessão, da importância dessa agenda que a DUFC instituiu. Eu vi a série de programas que estão sendo levados e como essa agenda pauta temas extremamente relevantes. Mas confesso que o que me motivou mesmo a estar com vocês foi saber que a professora Sinara Mariano fazia parte do debate, por essa razão que ela mencionou há pouco, de eu ter escutado, né, ter sido escuta, né, daquilo que ela me trouxe há algum tempo e que mostrava a intensidade do conflito que estava instalado no país e ali, com vocês, um de seus epicentros. Tem vários centros, né? Não é só um centro, um dos seus epicentros, né? E ela mantendo essa serenidade que ela traz quando fala, trabalhando questões tão densas, mas com uma que me lembra as lições de Tomás de Aquino, né? Mantém a suavidade da forma e a intensidade do conteúdo, né? Mas ela trouxe agora para mim a evocação de uma outra coisa, que é aqueles ensinamentos do Riobaldo Tartarana no João Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão, né? Lembra da frase dele, que é o que ela acabou de dizer? O real não está no início nem no fim, ele se mostra para a gente no meio da travessia, né? Ele se mostra para a gente no meio da travessia. E ele completa, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter clareza. Né? A vitória é uma consequência da coragem e é o resultado de nós não a colocarmos como o nosso alvo, mas termos a consciência de que se nós nos fizermos fidedignos na travessia, né, já aí nós somos aptos, né, a construir eticamente novas possibilidades. Né? Então, eu acho que aqui a sessão mostrou um pouco isso, uma consciência, né, de que estamos numa travessia, né? Não estamos ainda nem no começo nem no fim, estamos na travessia, né? Mas que devemos assumir com coragem, e uma coragem ampliada pelo fato de que o embrulha e desembrulha é dramático, porque às vezes a situação mais perigosa para a gente não está no inimigo externo que a gente aprende a conhecer, está às vezes no colega que senta ao lado, porque a universidade não é pura, ela representa o social, e tudo que no social se expressa com essas contradições, entre nós também, né? E às vezes entre nós
Por exemplo, na minha universidade, né, a gente viu surgir um movimento autoconsciente da sua lealdade à direita, a sua expressão de ser uma recuperação do valor da direita, se é que a direita tem valor, né? Mas está ali ao lado, senta com a gente, como diz Drummond, o espião almoça com a gente, né? E isso não é para que fiquemos ali a olhar com suspeição a todo recanto. É para saber que a travessia embrulha, desembrulha, aperta, esfria, né? Precisamos ter coragem. E vocês são a prova disso, a professora Sinara e a Dulce, que está conduzindo essa bela agenda, e foi muito honroso para mim poder participar dessa sessão. Muito obrigado. Queria dizer aqui que nós, da Dulce, aqui agradecemos infinitamente a participação do professor José Geraldo, da professora Sinara. Agradecemos mesmo, foi uma tarde e noite enriquecedora para o debate sobre a autonomia universitária, e seguimos nessa travessia, né, com coragem, com a vitória que nos aguarda lá à frente. Então, nós estivemos aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor titular da UNB, com a professora Sinara Mariana, do Departamento de Direito Público da UFC, e queria agradecer a toda a técnica da Dulce, a comunicação e a técnica da Dulce, que proporcionou esse espaço para a gente aqui, e dizer que desde a 7ª edição do Em Pauta, o leque de audiência começou a ser ampliado, garantindo ao público surdo o acesso imediato à discussão. Tempo em que a Dulce iniciou transmissões com tradução em Libras, em tempo real, e todas disponíveis no canal da Dulce. Hoje, o debate da 13ª edição teve tradução em tempo real das nossas duas queridas amigas intérpretes, que sempre atuam nas nossas transmissões junto à Dulce, que são a Cris Farias, que está aqui no vídeo, e queria que colocasse aí, se possível, a nossa querida Margarida Pimentel, professora do Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos, da UFC. Agradeço demais a participação de todos, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pelo chat, mandaram perguntas e comentários, e dizer que seguimos nessa luta incessante em defesa da autonomia universitária e de uma educação pública de qualidade para a sociedade brasileira. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima. Boa noite, até mais, até breve.